Boa tarde, queridos amigos que acompanham semanalmente as palestras da Cefif Espírita no Facebook, palestras que acontecem nos mesmos dias e horários das reuniões públicas da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, às segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e nos domingos, às 10 horas da manhã. Quero convidá-los nestes momentos, antes de nós começarmos no assunto da palestra propriamente dita, a fechar os nossos olhos, a serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a fim de que possamos, em sintonia com os bondosos amigos espirituais, abrirmos as nossas mentes e os nossos corações, a fim de recebermos o aprendizado desta tarde. Que os bondosos amigos possam nos acompanhar nesta tarefa e que estejamos, da nossa parte, abertos e receptivos à ação bondosa destes queridos companheiros. Que Jesus estenda a sua luz sobre todos nós, a fim de nos iluminarmos nestes momentos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. O tema da nossa conversa de hoje é a lei de sociedade. A lei de sociedade é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, não sei se todos que nos assistem sabem, ele é composto de 4 livros. O livro primeiro tem por título As Causas Primeiras, e ele tem vínculo com outra obra da doutrina espírita, que é a Gênese. No livro segundo, que tem por título Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, ele se relaciona diretamente com o livro dos médiuns. O livro terceiro são as leis morais. E a nossa conversa de hoje é sobre a lei de sociedade, capítulo 7, de um destes livros aqui. Aqui estão, as 10 leis morais que a espiritualidade nos trouxe através de Kardec. E as leis morais, elas têm uma relação direta com o Evangelho. Nas leis morais contidas aqui dentro do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz o que nós precisamos fazer, né? Olha, o que nós precisamos fazer para estarmos alinhados, não é, com Deus, com as suas leis, não é isso? E o Evangelho é o roteiro divino que nos mostra o como fazer as coisas, como conviver a vida de relação. Então, as leis morais me diz o que eu preciso para viver a vida de relação. O Evangelho me mostra o como fazer isto. E o livro 4, aqui do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, tem a sua relação direta com a outra obra de Kardec, que é o Céu e o Inferno. Isto só para que a gente tenha uma noção desta relação que existe entre as obras de Kardec, entre o Livro dos Espíritos, não é, e os outros 4 livros do Pentateuco trazido por aquele companheiro. A lei de sociedade, Kardec dividiu em 3 subitens. O primeiro deles, que tem por título a necessidade da vida social. O segundo, vida de isolamento e voto de silêncio. E o terceiro item, os laços de família. No primeiro item, a necessidade da vida social,
Kardec começa perguntando então para a espiritualidade. A vida social é natural? Então, é natural? É da lei natural? É de ordem divina? E a espiritualidade então responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, para que a gente possa viver em sociedade, Deus nos proporcionou, né, a condição de falarmos para que nós pudéssemos nos comunicar. E ele coloca aqui que deu as outras faculdades, não é? Nos deu a inteligência, não é? Nos deu a possibilidade de reflexão, nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse fazer escolhas, não é, nesta vida de relação, e de preferência que as nossas escolhas, quando as fazemos, que elas estejam alinhadas com as leis de Deus. Porque toda vez que no uso do meu livre-arbítrio eu fizer uma escolha equivocada, né, uma escolha que me afaste das leis de Deus, provavelmente isso vai me causar algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de sofrimento. É da lei de Deus. Então, recebemos de Deus as condições, os atributos que nós precisamos para viver a vida em sociedade. Kardec faz a segunda pergunta. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Então, eu viver isolado do resto do mundo, do resto do planeta, é contrário à lei natural? E Kardec responde, sim. Né? Então, viver sozinho é contrário à lei natural. Sozinho, isolado, não querer, né, a participação e envolvimento de ninguém. Não quer dizer daquela pessoa, não é, que mora sozinha na sua casa, mas que conversa com a vizinhança, que se relaciona com os parentes, com os amigos. Não, não é este o caso. É o ermitão, aquele que vive isolado de tudo, de todos. Não é? De vez em quando eu vejo alguns programas nos canais fechados de TV, algumas pessoas que moram lá no Alasca, né, e eles vivem efetivamente muito distantes dos vizinhos. E nem por isso, vivendo distante, numa região inóspita, eles estão isolados, porque eles se veem com bastante frequência. Eles se procuram, eles se ajudam mutuamente. Então, mesmo vivendo distante numa região remota, a pessoa vive a vida de relação, a vida de sociedade. Agora, tem aqueles que, né, se isolam efetivamente de tudo, não querem, por iniciativa própria, a convivência. Neste caso, é que o isolamento é contrário à lei natural. Então, aqui, né, a espiritualidade responde para Kardec, né, que sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto, né, e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, olham só, né, nós, os homens, buscamos a sociedade por instinto. Não é nenhum processo intelectivo, não é um processo raciocinado, não é, pela nossa inteligência, pela nossa razão, e que nos movimenta para nós buscarmos a convivência uns dos outros. Isso é instintivo, trazemos por instinto, assim como o instinto de sobrevivência. Viver em sociedade faz parte deste instinto primitivo que o ser humano traz. Isso me fez pensar, né, numa fala de Leon Denis. Leon Denis diz o seguinte: na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Apenas no homem, ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Veja, essa é a fala de Leon Denis. O que nos permite refletir que provavelmente nós já passamos por todos os reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, como ele coloca aqui, onde a inteligência dorme, não é? O reino animal, onde a inteligência sonha, e chegamos então ao reino nominal, onde efetivamente a inteligência ela se sobressai.
a partir do momento em que Deus nos concede a possibilidade de sermos individualidade, de deixarmos de ser um princípio para sermos a individualidade. Mas se passamos por estes reinos, muito provavelmente foi convivendo no reino vegetal que já ali aprendemos a vida em sociedade. Vocês já perceberam que numa região onde o homem faz a terraplanagem para a construção de habitação ou para a construção de um projeto industrial, mas ele faz a terraplanagem, deixa a terra lisinha, sem nutrientes nenhum, e se ele abandona aquela terra, da qual ele retirou toda a parcela de vida que fica logo na superfície, nos 20, 30 centímetros, muitas vezes a terraplanagem tira 2, 3, 10 metros, então não tem ali, em princípio, nenhum tipo de vida. Se ele abandona aquele terreno onde foi feita a terraplanagem, algum tempo depois começa a nascer um capim, começa a nascer um mato, começa a nascer uma arvorezinha. O vento traz as sementes, as aves trazem as sementes, algum animalzinho que passou por ali traz as sementes, e dali a pouco nós vemos a vegetação ensaiando e começando a crescer, rasteira inicialmente, depois vem uma arvorezinha maior, uma maior, uma maior, uma maior. 30, 40, 50 anos depois, nós temos uma floresta naquele ambiente. As árvores se procuram e se ajudam. Numa floresta existem árvores em diversos estágios de crescimento, onde umas protegem as outras. Quem sabe não é este princípio, esta lei natural de viver em sociedade, de se associar. No mundo animal, para aqueles que também veem muita televisão, e agora, nessa época de pandemia, a gente tem bastante tempo para ver a televisão, né, gente? Eu também assisto bastante o Planeta Animal. E vejo nas famílias dos animais também esta verdade que nos coloca Leon Denis, e da mesma forma, Kardec aqui no Livro dos Espíritos. Os animais buscam viver em sociedade. A grande maioria vivem em sociedade, quer sejam os mamíferos, quer sejam as aves, quer sejam os peixes. Algumas espécies, especificamente, vivem isoladamente os indivíduos, entre os peixes, entre os carnívoros e, eventualmente, até entre as aves. Só para falar destes aqui. Mas, quando chega o momento de acasalamento, estão juntinhos. Algumas vezes, até no momento de buscarem o alimento, se ajudam mutuamente para poderem se alimentar. Então, provavelmente ensaiamos esta vida em sociedade na época em que, como princípio espiritual, nós vivemos no mundo vegetal e no mundo animal. Não fomos única e exclusivamente homens desde o princípio, como nos ensina a doutrina espírita. E ele diz ainda que tem a finalidade, a vida em sociedade, de concorrer para o progresso. Então, a vida em sociedade proporciona o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo, do ser espiritual que nós somos. A finalidade de se ajudarem mutuamente. Então, cada um de nós tem por finalidade ajudar o seu semelhante nesta convivência, de construirmos na nossa intimidade a solidariedade. E é muito natural isto, quando a gente volta no tempo, e vê a vida no ambiente rural, as famílias relativamente distantes nas grandes propriedades rurais, mas quando chegava a época do plantio, normalmente se uniam, diversas famílias de diversos grupos sociais se reuniam para fazer o plantio. Da mesma forma, se reuniam para fazer a colheita, o que estimulava a convivência em sociedade, esse ajudarem-se mutuamente, fazendo com que nós percebêssemos que precisamos
uns dos outros, que não podemos viver sozinhos. Kardec continua nas suas perguntas, não é? O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Então, é para satisfazer uma necessidade pessoal, individual, ou aqui, não é, eu vou atender a uma finalidade da providência divina, não é, de ordem geral, que venha beneficiar todos, ou uma boa parte das pessoas. E a espiritualidade responde, ó Kardec, o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece, né, e se estiola, né, isto é, se atrofia, ele definha. Então, nós precisamos, né, uns dos outros porque nós não temos todas as faculdades. Nós não somos autossuficientes. Né? Aquilo que eu sei e aquilo que eu possuo pode ajudar a vocês que têm outros conhecimentos e que possuem outros bens. E aí, na convivência, nós temos a oportunidade de fazermos a troca. E esta possibilidade de trocarmos os bens, não é, e as capacidades, as potencialidades que nós temos, isso faz com que o crescimento nosso, enquanto grupo social, aconteça mais rápido. Não é? Nesta troca, nós precisamos estabelecer limites no nosso processo de convivência. E aí também definimos as regras, não é, para que isto seja feito. E aos poucos a gente vai aprendendo a respeitar os limites uns em relação aos outros. Então vejam, não é, quanta riqueza de aprendizado nós temos aqui. O Kardec faz um apanhado disso tudo, aqui no finzinho do primeiro item, quando ele diz: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, é da maior riqueza. E posso dizer isto para vocês com a maior sinceridade que o coração me proporciona nesse instante. Como tem feito falta chegar no centro, chegar na casa espírita, né, nos dias de trabalho em que eu vou, a maior parte das vezes, às segundas, às terças e às quartas, eventualmente às sextas ou aos domingos, quando eu faço palestra, não é? Mas de chegar nos dias de trabalho, onde nós estamos toda semana, e permutarmos aquele abraço apertado, fraterno, onde trocamos as nossas energias, né? De estar, né, com as filhas, os genros, os netos, as netas, né, abraçando-os, pegando-os no colo, assim, brincando, rolando no chão muitas vezes, correndo, assim. Então, coisas que nesses dias nós estamos impossibilitados de fazer. E sinto quanto isto faz falta na minha economia espiritual. Não sei como é que é isto para vocês. Espero que também faça falta para vocês. Tanto que quando nós retornarmos à atividade normal, né, não sabemos daqui quanto tempo, mas acho que vai demorar mais tempo para os abraços, viu, gente? Né? Nós vamos gastar mais tempo dos abraços, né, na confraternização do que efetivamente na nossa atividade dentro da casa espírita. O segundo item deste capítulo, né, vida de isolamento e vida social. Né? Então, lá em cima, o Kardec já tinha perguntado se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. Sim. Né? A espiritualidade respondeu que sim, que é da lei, a lei natural, da lei divina, a vida em sociedade. No finzinho deste item, que a gente não vai se alongar, o Kardec coloca, olha,
O voto de silêncio absoluto, as pessoas que resolvem não fazer, né, nenhum comentário de nada, né, em relação a nada ou a tudo que acontece na vida, então o silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Quer dizer que a única forma de convivência que nos permite cumprir a lei do progresso é a lei de sociedade, é viver em sociedade. E alguns de vocês podem até pensar e questionar, não é? Poxa, mas viver a lei de sociedade, não é? De vez em quando dá muito trabalho, causa muito sofrimento, e efetivamente sou obrigado a concordar com vocês. Não é? Também durante a minha vida, nesses muitos anos, tive atrito dentro do grupo familiar, não é, com os meus pais, na adolescência, não é, mais precisamente, mais especificamente, tive atrito, não é, com os meus superiores, com alguns, não com todos, não é, com alguns dos meus superiores, não é, por força de ideias, de conceitos, de princípios, de valores diferentes. Tive atrito com os membros da família, não é? Com esposa, com filhas, quando elas tiveram na época da adolescência, dificilmente com algum companheiro de trabalho, né? Muito mais difícil. Mas tive os meus atritos. Quem de nós não tem? Mas a vida em sociedade é aquela que me proporciona. É o atrito que faz com que a pedra bruta seja lapidada e se transforme no decorrer do tempo numa pedra preciosa. Da mesma forma, o atrito nas nossas relações sociais é que vai nos proporcionar, no decorrer do tempo, o aprendizado que a gente precisa para construir os laços de afeição com as outras pessoas, que vai proporcionar-nos as oportunidades de enriquecimento do nosso aprendizado na convivência familiar, na convivência profissional. E aí, com certeza, os erros que a gente cometeu lá no passado, nós não vamos mais cometê-los aqui no presente. Se eu não tivesse vivido estas experiências, provavelmente, chegando aos 65 anos de idade, como eu estou, eu estaria cometendo erros que eu tinha com 20 ou menos tempo de idade. Então, é necessário a lei, né, é necessário a convivência em sociedade, não é, para que a gente possa aprender alguma coisa, a nos melhorarmos, a progredirmos moral e espiritualmente. Tem alguma relação esse isolamento de que fala aqui a lei de sociedade com o isolamento social, o afastamento social com que nós vivemos atualmente? Não, gente, nenhum. Aqui, o que Kardec traz para a gente é o isolamento voluntário, quando eu, por iniciativa própria, resolvo, né, ser monge, por exemplo, e vou ficar isolado num convento, né, viver dentro de uma cela onde eu procuro não saber do que acontece à minha volta. Então, voluntário, da minha iniciativa, não é? O isolamento ou afastamento social, não é, que nós estamos vivendo nesta época, ele tem uma outra motivação. Não foi escolha nossa, primeiro de tudo. Não é? Nós nos dispomos voluntariamente a nos isolarmos, aceitando as orientações das organizações de saúde. Não é? Nós participamos voluntariamente deste movimento, de nos mantermos afastados. Por quê? Nós temos dois motivos nesses instantes. Como a área de saúde, não é? No nosso estado, no nosso país, não é? Nos outros países, na Organização Mundial da Saúde, não é?
Se nós sairmos às ruas e continuarmos com os nossos hábitos de vida normal, não é, nós temos uma possibilidade maior de sermos contaminados pela doença. Não é? E se muitas pessoas forem contaminadas pela doença, não há hospitais e equipamentos e respiradores artificiais suficientes para atender uma grande parcela da população em curto espaço de tempo. Não é? Então, a área de saúde, nas suas diversas instâncias governamentais, sugeriram para nós o isolamento. Veja que eles sugeriram, não há uma imposição. Não é? O livre-arbítrio me permite que eu saia efetivamente à rua. Não é? Mas, como eu tenho a consciência, não é, e aceito a orientação da área de saúde, eu vou me resguardar, assim como a minha família, e vou evitar ao máximo de estar fazendo qualquer tipo de deslocamento. Né? Inclusive, nós não vamos à casa das nossas filhas, e as nossas filhas, né, não vêm aqui dentro de casa, a não ser se houver um motivo extraordinário que não aconteceu ainda neste 1 mês e pouco, né, de afastamento social. Conversamos pelo Skype, pelo WhatsApp. Né? Então, o primeiro motivo é esse, né? Evitar de sermos contaminados. O segundo motivo, né, é que, uma vez contaminado, pode ser que, né, eu tenha imunidade, eu tenha anticorpos suficientes para combater e aquilo não se manifeste de forma acentuada no meu organismo. Mas, durante o período de incubação, eu posso estar transmitindo para todas as pessoas com quem eu esteja convivendo. E, da mesma forma, eu serei um agente multiplicador da doença. Não é? Então, isto requer um cuidado muito maior em função das responsabilidades que eu, espírita, já sei que eu tenho. Não é? Porque, olha só, a doutrina espírita me diz aqui, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 642, não é? Não basta, não fazer o mal. Eu sou responsável, não é, por todo o mal que acontecer, pelo bem que eu deixar de fazer. Então, vamos supor que eu não queira fazer mal para as outras pessoas. Mas se nesse instante, não é, pela minha incúria, pelo uso do meu livre-arbítrio de forma incorreta, outras pessoas se contaminarem porque eu não tomei os cuidados que devia, eu deixei de fazer o bem, não é? E o mal que acontecer, não é? O contágio que eu levar para as outras pessoas, não é? Aquelas que podem ter a doença agravada, ou eventualmente que possam vir a óbito, isto passa a ser da minha responsabilidade. Então não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem, eu não posso ficar em cima do muro. Nesse instante, a minha obrigação é me manter isolado, me manter afastado. E olha, não é isolado, porque eu estou aqui conversando com vocês. Não é? Converso diariamente com os membros da família, dos amigos. Aliás, tenho conversado muito mais com o pessoal da família à distância do que eu fazia antes de aparecer aqui o coronavírus para a gente. Então, eu tenho que ter este cuidado. O isolamento, né, não é voluntário. Né? Eu estou atendendo ao que as organizações de saúde colocam. E pelo meu critério de responsabilidade, eu não posso me permitir ser um agente transmissor disto. Se eu ainda pegasse, né, ficasse doente e viesse a óbito, a responsabilidade é exclusivamente minha. E assim mesmo eu vou ter que responder perante a minha consciência sobre isso quando eu desencarnar. Agora, já pensou se eu levo este contágio para outras pessoas e se alguma delas, né, além de ficar muito doente ou chegar a vir a óbito, isto passar a ser minha responsabilidade? Com toda certeza, gente, não é? Eu não sei se teria estrutura emocional para conviver com este peso na minha consciência. O terceiro item da lei de sociedade fala sobre os laços de família. Não é? Laços de família. Que riqueza, não é? Que riqueza eu ter sido aceito pelos meus pais quando eu pedi
por caridade, que eles aceitassem ser os meus genitores nesta reencarnação, e eles me deram efetivamente a oportunidade de reencarnar, de conviver com eles, com a minha irmã, de aprender, não é, riquezas enormes com todos os três nesta existência, e bendita a oportunidade que Deus me concedeu de formar também a minha própria família. Assim, que alegria ter esses espíritos todos, desde a mais tenra idade, não é? Que alegria eu poder ter conhecido e convivido, não é, com a família dos meus pais, com a família da minha esposa, assim. Quantos amigos, quantos entes queridos eu reencontrei, quantas novas amizades eu pude fazer. Então, veja, a lei de sociedade nos proporciona efetivamente uma riqueza enorme de convivência com todos estes irmãos, né, por quem eu trago um carinho muito grande. Não importa, né, se é da família do meu pai, se é da família da minha mãe, né, se é da família da minha esposa, de forma nenhuma. Não é? A família dos amigos, quantos amigos a gente tem, não é, que conhecemos as famílias deles e nos tornamos também amigos de convivência bastante estreita. Não é? Bendita a lei de sociedade, bendita a oportunidade que a misericórdia divina concede a nós, não é, de estreitar os laços nessa convivência, mesmo que de vez em quando, eu volto a repetir, sai faísca, não tem problema. As faíscas acontecem temporariamente. Na natureza, tem os momentos de tempestade. E como nos ensina, não é, a própria natureza, depois da tempestade vem a bonança. Isto é para o nosso aprendizado. Mas aqui, neste item laços de família, o Kardec coloca: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Então, que os laços de família, eles aconteceriam como por instinto nos animais, não é? Poxa vida, resultado, não é, para nós, seres humanos, de costumes sociais. Não é? Os nossos... Não lembro a escala, os tataravós ensinaram, né, os bisavós que ensinaram os avós, que ensinaram os nossos pais, que ensinaram a gente. Então, é um costume cultural, não é, adquirido, né, de geração para geração. Sim, essa é a ideia da pergunta aqui. E a resposta que a espiritualidade deu a Kardec: o homem tem outro destino que não o dos animais. Então, se os animais se reúnem por instinto, e lá na questão, não é, 767, que a gente já viu, né, os homens buscam a sociedade por instinto, não é? Então nós fazemos isso daqui também instintivamente, mas olha só, aqui o homem tem outro destino que não os animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los ou comparar a nós, seres, não é, humanos, com os animais? Para ele, não é, para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade de progresso. Então, o progresso para o indivíduo, para o homem, ele se dá de forma diferente daquele que acontece com o animal. Os liames sociais, continua a espiritualidade respondendo, os liames sociais são necessários ao progresso e aos laços de família. E os laços de família resumem os liames sociais. Então, nós sabemos, né, que dentro da sociedade, a família é a menor célula que existe. Mas é o conjunto destas pequenas células familiares que compõem o todo de uma sociedade num país. Continua a espiritualidade respondendo: eis porque eles, não é, os liames sociais,
constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, é a lei de sociedade que dá a oportunidade a todos nós, seres espirituais, a convivermos. E através da convivência, conflituosa pode ser no início, mas que no decorrer do tempo, à medida em que avançamos em inteligência, à medida em que usamos o raciocínio e o livre-arbítrio, que vamos construindo valores, construindo virtudes, nós vamos aprendendo a importância de construirmos os laços de afeição nos nossos relacionamentos, de nos afastarmos dos desentendimentos que não nos permitem o progresso, o nosso avanço em termos morais e espirituais. E vamos então nos esforçando por construir os laços de afeição. Não é? Como nos diz Jesus no Evangelho, reconcilia-te até com seus inimigos enquanto estiveres a caminho com ele aqui neste mundo reencarnado. E é a convivência em sociedade que nos oportuniza esta situação. Não é? Difícil, muitas vezes, mas de uma riqueza enorme quando nós conseguimos vencer as barreiras que nos impediam esta convivência mais próxima e mais fraterna. Que alegria isso nos traz quando a gente pôde fazer de um inimigo um amigo, um companheiro de jornada. Esta é a proposta da lei de sociedade. Como Kardec diz, ele pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, se a gente começasse a relaxar em termos da constituição e dos cuidados com a nossa família, o que aconteceria? Olha só, uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Se nós relaxarmos os laços de família, os cuidados que a gente tem com a nossa própria família, não é? Nós estaremos alimentando o egoísmo na nossa intimidade. Não é? Quantas vezes a gente vinha convivendo, não é? Cada um num horário dentro de casa. Sim? Cada um assistindo o seu programa de televisão dentro de casa. Não é? Cada um vivendo no seu mundo dentro de casa. E aí aparece coronavírus, Covid-19, e fala para a humanidade, para um pouquinho, desacelera e fica dentro de casa. Você precisa fazer uma revisão dos seus princípios, dos seus conceitos, dos seus valores a respeito da importância que a família tem na estrutura da sociedade. A sociedade humana, ela vinha sendo uma até o evento Covid-19. E a sociedade humana, depois deste marco regulatório, será outra após o Covid-19. Então, que convite a misericórdia divina vem me fazendo para eu repensar a forma como eu vinha tratando esses laços de família, a forma como eu vinha convivendo com a minha própria família e o que eu tenho feito para me reinventar nesta forma de conviver com a família, tanto tempo junto dentro de casa. Será que não é esta a proposta da misericórdia divina para todos nós, espíritos, aqui no planeta terreno? É para nós pensarmos um pouquinho a respeito disto. Não é? Tudo tem uma razão de ser, tudo se encadeia, tudo serve de aprendizado para todos nós enquanto nós estamos aqui. Então, talvez eu precise reaprender de forma verdadeira o que é conviver em família.
Quem sabe nós temos esta oportunidade, não é? O Emmanuel, neste livro Estude e Viva, não é? Emmanuel e André Luiz, não é? Ele nos trazem, aqui eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu não anotei se esta lição é do Emmanuel ou do André Luiz. Acho que as questões ímpares são de um e as questões pares são de outro. Mas agora não me recordo, gente. Mas ele faz uma colocação que eu gostaria de compartilhar com vocês nestes momentos. Não é? Diz para nós, o Emmanuel ou André Luiz, neste livro Estude e Viva. A vida constitui encadeamento lógico de manifestações. E encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com a influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Fica aqui o convite, então, amigos e amigas que estiveram compartilhando deste tempo aqui de aprendizado, nesta tarde de quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, não é? Onde a espiritualidade nos traz a importância de vivermos em sociedade. Que isto é da lei, que nós estamos inseridos neste contexto e que isto é extremamente importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Pensem nisso. Peço a todos que nestes instantes fechem os seus olhos e que possamos trazer à nossa mente a imagem meiga de Jesus, com um sorriso nos lábios, e que o Mestre querido possa envolver-nos carinhosamente num abraço fraterno, encorajando-nos a vencer os desafios que trazemos desta existência, tornando-nos mais fortes, mais corajosos, fortalecendo a nossa vontade e a nossa confiança nos desígnios de Deus, a fim de que possamos vencer estas dificuldades, pois todas são passageiras, com serenidade e tranquilidade no coração, com confiança firme e forte de que Deus está no comando de tudo o que acontece. E que cada um de nós possa fazer o melhor de si, a fim de colaborar para que estes desígnios de Deus possam ser cumpridos. Mestre Jesus, nós vos pedimos que nesta caminhada não nos falte a sua luz a aquecer os nossos corações e o seu amor a nos sensibilizar às fibras mais íntimas. E que com os corações assim fortalecidos, nós possamos neste instante doar o que melhor nós possuímos em vibrações amorosas e fraternas, que nestes instantes se juntam a de tantos outros irmãos em humanidade que vibram o bem como nós, e estas vibrações serem multiplicadas e serem levadas pela espiritualidade a todos os nossos irmãos desta humanidade terrena
que padecem nestes momentos, quer estejam encarnados ou desencarnados, a fim de que também possam serem fortalecidos e encorajados, a fim de que possam ser atendidos nas suas necessidades, e a fim de que os amigos espirituais possam interceder sempre a favor de todos aqueles que, de alguma forma, precisam de Deus e da sua misericórdia. Senhor Jesus, por tudo, recebe a nossa gratidão. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela vossa companhia. Que vocês possam passar bem este feriado, né? Evitem de fazerem viagens prolongadas, não é isso? E que Jesus abençoe a todos nós.